palavra pelo teu Espírito Santo. Fala que a tua igreja ouve, Senhor, no nome do teu Filho amado, Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Queridos, eu queria meditar num texto da Bíblia, Filipenses, capítulo de número 4, o versículo de número 6, 7, 8 e o versículo de número 9. Durante esses últimos dias, estive meditando sobre algo para falar, e eu confesso que eu ainda estava meio em dúvida, mas eu me atentei pela saudação feita aqui na igreja pela pastora Andressa, e eu entendi que ali era uma confirmação que eu porto no meu coração a palavra de Deus para o seu coração aqui nessa noite, e provavelmente pelo fato de Deus não falar com quem está ausente, mas com quem está presente aqui, ou seja, nas redes sociais, eu quero acreditar que essa palavra, sem sombra de dúvidas, vai tocar alguém aqui nessa noite, porque eu vou falar sobre ansiedade. Amém? Filipenses 4, verso 6 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas e com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, que é amável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes, e viste de mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Pode se sentar. Irmãos, só agradecer demais, tá? Por estar retornando aqui, especial ao pastor Henry, tá bom? Henry, o pastor Paulo, enfim, os amigos que estão aí. Irmãos, Romanos 13, 11, o apóstolo Paulo emite uma ordem para a igreja de Roma. E a ordem era: vocês devem conhecer o tempo em que estamos vivendo. Se nós fizermos uma análise do presente momento que nós estamos vivendo, no mínimo, é possível classificar esses dias como uns dias maus. Eu ando fazendo, a convite de muitos irmãos, transmissões ao vivo por redes sociais, e quase 80% delas, eles me questionam e me perguntam, dizendo qual é a leitura que eu faço do presente momento, e se o presente momento que nós estamos vivendo teve algo ou que seja um momento parecido às Escrituras Sagradas. A leitura que eu faço é que o tempo que nós estamos vivendo se parece muito com o momento onde Deus autorizou o envio das pragas lá no Antigo Egito. Porque quando Deus autorizou o envio das pragas lá no Egito, Deus queria, no mínimo, ensinar 3 lições. A primeira, quem Ele é. E quem Ele é? Ele é um Deus grande, santo, forte e poderoso. Ele continua sentado nos céus. E se tem algo que a igreja evangélica nunca pode se esquecer, é que nunca existiu e nem vai existir qualquer tipo de adversidade ou de luta que vai ser suficientemente poderosa para arrancar o próprio Deus do seu trono. Ele continua com a história, ele continua com o controle.
da história da civilização nas mãos. Ele continua sendo soberano, ele continua sendo grande e ele continua sendo perfeito. A segunda lição é simplesmente mostrar quem o homem foi e quem o homem era no Egito. Logo, nada. E eu penso que esse talvez seja um dos momentos mais marcantes que o atual momento está nos ensinando. Que realmente, como a Bíblia nos define no livro de Isaías, somos o caco. Realmente, a bem da verdade, nós não podemos nos esquecermos que nesse atual momento, ter dinheiro, pertencer à classe B ou à classe A da sociedade, portar o melhor plano de saúde, a bem da verdade não vai ter eficácia e eficiência nenhuma. O homem continua sendo fragilizado. Quando esse atual momento nos empurrou para dentro de casa, nós simplesmente tiramos a seguinte conclusão: não importa estar em um país de primeiro mundo ou de terceiro mundo, depois que uma enfermidade dessa acomete todo o nosso organismo, só a graça de Deus para proteger. Isso mostra realmente duas coisas: a primeira, quem Deus é, e a segunda, quem nós somos. Porque se talvez nós entendêssemos quem nós somos, certamente nós entenderíamos quem Deus é. Nós somos uma pequena pedrinha e Ele é a poderosa montanha. Nós somos aquele que não podemos nada e Ele é aquele que pode todas as coisas. Nós somos aqueles dentre os quais nós temos que redimir, porque simplesmente somos falhos. Todavia, o que nós não podemos nos esquecermos é que ainda nós podemos nos decepcionarmos uns aos outros, mas jamais iremos simplesmente encontrar qualquer fagulha de decepção no Deus que um dia desceu dos céus e lavou a minha veste e a sua veste, e o mais importante, teremos o direito de morarmos na nova Jerusalém celestial para o louvor e para a glória de Deus. Mas a bem da verdade, nós somos seres humanos, e pelo fato de nós somos seres humanos, nós simplesmente nos acometemos de várias e várias dificuldades. Talvez uma delas é a ansiedade. A bem da verdade, eu gosto de definições de ansiedade, mas nenhuma me encantou tanto quanto de um psicólogo americano, quando ele vai dizer que a ansiedade é um estado de apreensão íntima, que simplesmente vai trazer consigo uma série de consequências. Primeiro, mal-estar, preocupação, angústia e medo. Se você quer 4 características que a ansiedade pode fazer comigo, com você ou com qualquer um que esteja atrás de mim, é isso: mal-estar, preocupação, angústia e medo. Talvez seja por isso que em Provérbios 12:25 diz que a ansiedade no coração consegue colocar um homem ou uma mulher num estado que Salomão vai classificar como estado abatido. Por quê? Porque a ansiedade, da expressão grega, ela significa estrangulamento. A ansiedade, ela tem poder, depois que ela entra para dentro do coração do homem, de fazer com que ele se ajoelhe e de simplesmente torturar até a morte. E as principais são mal-estar, preocupação, angústia e medo. Por isso que a Bíblia nos orienta, dizendo que quando a ansiedade, ela simplesmente reside dentro do coração do homem, a sua alma, que estava de pé, certamente vai ao chão. A pergunta que fica é: o que pode gerar ansiedade na vida de um cristão? Sem sombra de dúvidas, o que pode gerar ansiedade na vida do cristão, de quase todos os erros, que o sol que brilha para nós é o mesmo sol que simplesmente brilha para o ímpio. O sol que simplesmente nós recebemos é o mesmo sol que os ímpios recebem. Eu falo isso porque até então se levantou uma tese de que no atual momento, cristãos
cristãos não iriam sofrer. E é claro que cristãos sofrem. Segundo, levantou-se a tese de que talvez quando nós voltássemos, nós iríamos voltarmos mais animados. E escute só, responda para mim, para você que ganhava até 3 salários mínimos e perdeu o emprego. Como é que eu vou falar para os meus colegas de ministério que viviam e dependiam das ofertas de irmãos, que da noite para o dia perderam tudo? É com esse espírito que nós retornamos para dentro da igreja, com o espírito de muitas das vezes com a tristeza, com o espírito de ansiedade, e esse é o momento perfeito para dizer que Deus continua sentado no trono, porque por mais que nós andamos ansiosos, perdemos as coisas, perdemos muitas das vezes os nossos empregos, inclusive até amigos, mas esse é o perfeito momento para plantarmos o joelho no chão e clamar ao Deus que é todo poderoso. É assim que Deus ama ver o homem prostrado, caído. Por isso que o Salmo 34:18 diz: perto está o Senhor dos que têm um coração contrito, e Ele salva aqueles que estão com o espírito quebrantado. Deus é o Deus que quebra o homem. Mas a pergunta que fica é: o que pode gerar esses momentos de apreensão? Sem sombra de dúvidas, pode ser inclusive o que nós chamamos de ameaça. Toda vez que você se sentir ameaçado, provavelmente você vai entrar num estado de ansiedade. Você quer ver exemplos disso? Eu não sei se você se lembra do tsunami que simplesmente países asiáticos sofreram. Tenta imaginar se você residisse num local em frente ao oceano. Como é que você ficaria sabendo que está se levantando uma tempestade? Quer um exemplo mais claro? Quem é você quando você, depois de ter sido assaltado, ser obrigado a passar por aquela mesma rua? Você vai perceber que o seu cérebro simplesmente vai se sentir ameaçado. E o fato do seu cérebro sentir-se ameaçado implicará em dizer que você vai entrar no estado de ansiedade. Outro motivo que gera ansiedade na vida do homem e do cristão ou da cristã é sua autoestima. Quando nós não parecermos ser bons do jeito que nós imaginássemos que nós fôssemos, nós entramos num estado de ansiedade. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conversar com pessoas que se acham muito inteligentes, pessoas fantásticas, e simplesmente quando encontram pessoas que sabem 1000 vezes mais do que ele, pessoas que são 1000 vezes mais belas do que ela, geralmente vai assentar no coração dele o sentimento de inveja. E o invejoso, ele não é um assassino. O invejoso, ele quer ser igual a você, mas como ele não consegue ser igual a você, ele te ataca. E o método de atacar é os mais horrendos possíveis. Portanto, é perfeitamente possível unir inveja à autoestima. Porque uma coisa é verdade: se eu tenho uma leitura errada de mim, provavelmente eu não terei uma leitura correta sobre quem é Deus. A autoestima é quando eu não acho que eu sou bom o suficiente, ou então quando eu achava que eu era um espetáculo para mim mesmo. Irmãos, uma coisa é verdade: sempre vai existir alguém que prega melhor do que eu. Sempre vai existir alguém que conhece muito mais de gramática grega e hebraica do que eu. Sempre vai existir alguém que é melhor do que eu e mais novo do que eu. E a pergunta que fica é: por que essas pessoas existem? Resposta: para nós aprendermos que nós não somos a grande referência de Deus na terra. Portanto, quando o meu cérebro entra em estado de ameaça, quando a minha autoestima é comprometida, quando eu sinto medo, e a bem da verdade, quando eu falo sobre medo,
eu estou me referindo não ao medo normal, porque não é que o corajoso não tenha medo. O corajoso, ele tem medo. Eu estou me referindo a pavor, que é quando eu encontro algo que me coloque em um estado de pavor. Aquilo lá tem poder, inclusive, para parar o meu potencial e, consequentemente, me fazer parar diante de Deus. Medo é uma sensação de insegurança, medo de morrer, medo de perder o emprego, medo de nada dar certo. O ansioso mal entra na batalha, porque ele entrando na batalha, ele já diz para os soldados: mas e se nós morrermos? É por isso que é complexo. E o Hernandes costumou falar no livro dele que 75% das coisas que nos deixam ansiosos nem vão acontecer. Porque se depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro. E mais ou menos quando nós estamos no estado de pavor, nosso potencial é paralisado. Eu não sei se você se recorda daqueles filmes de pânico, aonde um homem, um assassino, um serial killer, pula para dentro da janela da mulher, que já dirige há 12 anos. Ela consegue pegar a chave do carro, ela entra dentro do carro e não consegue colocar a chave na ignição, porque a ansiedade, ela para sua criatividade, porque a ansiedade, ela diz que você tem que ter medo, e é por isso que Jó sofreu, porque depois que ele passa o capítulo 2, o capítulo 3, e daí para frente, até o capítulo 37, vai ser o momento que Jó vai sofrer, e uma das suas frases, ele diz assim: tudo o que eu temia me sobreveio. Jó tinha medo de perder o dinheiro, Jó tinha medo de perder os filhos, Jó tinha medo de perder a mulher, mas a Bíblia diz que simplesmente os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece firme para todo o sempre. E quando as nossas necessidades são insatisfeitas, e quando eu falo sobre necessidades, são necessidades básicas que você e qualquer cristão tem. E quando as necessidades são insatisfeitas, por exemplo, a necessidade de continuar existindo, como é que nós vamos explicar simplesmente quando eu perco algo que eu confiava e eu vou começar a duvidar que simplesmente a minha estrutura já está indo embora, e pelo fato dela estar indo embora, pode ser que eu venha padecer. A necessidade de segurança emocional, pode ser que o seu emocional esteja abalado por causa de uma palavra negativa. Pode ser que alguém disse algo para você, de coisas do tipo: você não pode, você não consegue. E essas coisas são perigosas. Porque em Hebreus 12:15 diz assim: antes vigiai, que nenhuma raiz de amargura, brotando em vosso coração, vos perturbe e vos prive da graça de Deus. A salvação simplesmente já foi um preço pago na cruz do Calvário. Salvação se dá em 3 aspectos: já fomos salvos, doutrina bíblica da salvação. Estamos sendo salvos, doutrina bíblica da regeneração. Seremos salvos, doutrina bíblica da glorificação. Porém, se eu permitir que uma raiz de amargura contra alguém brote no meu coração, eu simplesmente vou perder o precioso presente que foi garantido na cruz do Calvário. Sabe qual foi? O de ser salvo. E nós não podemos nos esquecermos que isso acontece vez ou outra, quando eu permito meu coração ser ferido. E quando alguém em uma dessas lives me perguntou: Starley, o que é perdão? Eu defino perdão como milagre, porque milagre os homens não fazem.
perdão é uma ação singela do Espírito Santo tocando no seu coração. E eu quero acreditar que enquanto eu estou pregando a palavra de Deus, o Espírito Santo vai fazer esse milagre, vai tocar no seu coração, e essa raiz de amargura vai ser queimada pelo fogo do Espírito Santo de Deus. A necessidade de ter significado, o desprezo é ruim, não ser visto não é uma experiência boa. A necessidade de se realizar, como é que nós explicamos para muitos de nós, que tem 15 anos que estão esperando uma porta abrir, a porta não abre. Tem 15 anos que estão esperando o milagre acontecer e o milagre não acontece. Simplesmente, como seres humanos, o que vai acontecer? Resposta: vamos ficar ansiosos e ficamos a nos perguntar, certamente igual o salmista: aonde está tu, ó Senhor? Queridos, a ansiedade, ela é séria. Os efeitos da ansiedade são físicos. A ansiedade gera úlcera, a ansiedade gera dor de cabeça, alergia na pele, dor nas costas. A ansiedade gera borboletas no estômago, falta de fôlego, insônia, fadiga, perda de apetite e desejo frequente de urinar. Você se lembra no dia que você foi fazer o exame do Detran? Você se lembra quando no dia seguinte você tinha aquela viagem que você queria demais ir? Você vai se lembrar que você nem dormiu, porque você ficou num alto índice de ansiedade. A ansiedade faz isso. A ansiedade gera efeitos físicos. A ansiedade gera efeitos psicológicos, pois ela vai reduzir a produtividade de você trabalhar na obra de Deus. A ansiedade, ela vai consequentemente complicar a disposição que você tinha de cumprir o chamado que Deus fez brotar no seu coração. A ansiedade, inclusive, vai prejudicar o relacionamento com os irmãos da própria igreja, diz o Dr. Gary Collins. E por fim, e a pior, a ansiedade, ela vai atrapalhar a sua vida espiritual, porque se tem algo que a ansiedade sempre vai fazer, é simplesmente minar a sua fé no Deus que nós servimos. E aqui eu vou voltar a repetir o que a bispa Andressa falou: ou você decide ter medo, ou você decide ter fé. Ou você decide acreditar na força do seu braço, ou você decide acreditar na força do braço do general de Israel. Ou você aprende a colocar a confiança nos homens, ou de uma vez por todas nós vamos dobrar o joelho e vamos colocar a confiança no Deus que está sentado no trono. Por que a ansiedade é complexa? Se Jesus simplesmente fosse jantar com você, eu não sei se você entendeu o que eu pedi para você imaginar. Se você tivesse uma oportunidade de jantar com Jesus, só você e Ele, e se Ele olhasse para você e dissesse sobre a sua ansiedade, o que Ele diria? Porque se talvez você estivesse jantando com Paulo, o apóstolo Paulo ia dizer: sabe, Paulinho, não fique inquieto por coisa alguma, entenda que as suas orações, era isso que ele ia falar. Se você fosse jantar com o rei Salomão, ele ia dizer: fique esperto com a ansiedade. A ansiedade, depois que ela brota no seu coração, ela faz com que a alma seja abatida. Se você fosse sentar simplesmente com os maçoretas, eles iam dizer: cuidado, porque se você dobrar o seu joelho e você se curvar para a ansiedade, ela vai cravar as mãos na sua garganta e vai te estrangular até a morte. Mas e se fosse Jesus?
Se ele pudesse olhar para você agora, hoje, já, o que ele diria? E é por isso que eu quero convidar todos os irmãos. E eu queria que não colocasse no data show. Eu queria que você conferisse na sua Bíblia o que Jesus diria sobre isso. O famoso Sermão da Montanha, Mateus, capítulo de número 6. Ele ia olhar dentro dos seus olhos, como ele sempre fez. E ele ia dizer assim: não andeis ansiosos quanto à vida de vocês. Não andeis ansiosos quanto à vida de vocês. Não andeis ansiosos pelo fato de vocês simplesmente se preocuparem demais com a sua vida. Ele ia dizer assim para você: não andeis preocupados com o que vocês vão comer. Não fica preocupado com o que você vai beber. Não fica preocupado quanto ao seu corpo. Não fica preocupado pelo que você vai vestir. Porque a vida, ela vale mais do que as suas roupas. Escute só, Jesus disse isso. A sua vida, ela vale mais do que suas roupas. E não importa o quão boas sejam as suas roupas, você vale mais para Deus do que as suas roupas. Talvez você diz assim: Stalin, esse versículo está muito obscuro para mim. As suas roupas são bênçãos de Deus. Deus te deu condições de você comprar as suas roupas. As suas roupas são privilégio que Deus te deu para usar. Mas o que Jesus está querendo dizer é que a sua vida vale mais do que as bênçãos que Ele te dá. No verso 26 ele iria desafiar você, dizendo assim: olhai. E pelo fato do verbo estar no imperativo, ele não está dando uma sugestão, ele está dando uma ordem. Olhai para as aves do céu, que não semeiam e nem cegam, que não plantam e nem colhem, elas não ajuntam celeiros. E Jesus disse: e o vosso e o Pai de vocês alimenta essas aves. E Jesus vai perguntar algo: vocês não têm muito valor do que as aves? Não se esqueça que Jesus não desceu do céu para salvar as aves. Jesus desceu do céu foi para salvar você, a sua família. Você vale mais do que pardal, curió, e sabe-se Deus quantas espécies de aves tinha. Mas o que é interessante é uma pergunta que ele vai fazer: e qual de vocês poderá, com todos os cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Declê, se você pudesse ser mais alto, você seria? Ou não? Tá bom? Tá satisfeito? Seria? Seria. O Declê está falando: se eu pudesse ser mais alto, eu queria ser mais alto. Isso não é inveja, é um desejo que ele tem. Mas Jesus está dizendo: olha, vocês não podem fazer isso. E é por isso que ele vai dizer: e quanto ao vosso vestuário, porque vocês andam preocupados? Olha para os lírios do campo, como eles crescem, nem trabalham, nem fiam. Sabe o que Jesus estava dizendo? Se ele tivesse sentado aqui, e ele olhasse para um de vocês e dissesse assim: Zé Maria, faz favor, senta aqui, vem jantar comigo. Ele ia perguntar para você, para qualquer um: quanto tempo vocês moram no balneário? E alguns iam dizer: eu moro há 15 anos, 20 anos. E ele ia perguntar: quantas das vezes
Vocês olharam para os postes, viram um pássaro coçando a cabeça, preocupado, dizendo: Senhor, o que eu vou comer daqui a pouco? Quantas das vezes você vê isso acontecer? Jesus ia te perguntar isso. E como você sabe que isso nunca aconteceu, você ia dizer: Senhor, eu nunca vi isso acontecer. Ele ia dizer para você: faz o seguinte, você vale mais do que os pássaros. Porque se Deus sustentou os pássaros, Deus vai se encarregar de te dar comida, mantimento e bebida. Nem que seja só o arroz branco, nem que seja uma roupa da mais, mas fica tranquilo, de fome, de sede e pelado, a igreja evangélica não vai padecer. E aqui eu vou caminhar para o final. Talvez pedindo para você jantar com o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo vai falar coisas que Jesus não disse. Ele vai dar uma orientação para a igreja, mesmo ele estando preso. Ele foi preso 2 vezes. E na sua primeira prisão, ele vai escrever cartas igual à igreja de Roma, de Éfeso. Em Filipenses, ele vai dar algumas orientações. E aqui eu finalizo minha palavra. Ele vai explicar sobre a necessidade de combater a ansiedade. E ele vai dizer assim em Filipenses 4:4, olha, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Você sabe que essa palavra significa alegria. Nesse mesmo versículo, ele vai ordenar 2 vezes para alegrar-se. Alegrar-se. E talvez você dizia assim: Starley, mal Paulo sabia da futura Covid-19. Talvez é porque você não sabia que esse homem tinha sido torturado e tinha colocado numa masmorra romana. E dentro de uma masmorra romana, ele alegre ordena para os cristãos da igreja se alegrarem. Você sabia que se a gente fosse fazer uma análise desse texto, estar triste é pecar contra Deus? Porque é uma ordem: alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Dicas para combater a ansiedade: não se esquecer que a alegria do Senhor é que é a nossa força, e é por isso que estamos alegres. Mas no versículo 5 ele vai apresentar uma outra solução, a segunda. Ele vai dizer assim: olha, seja a vossa equidade notória a todos os homens, pois perto está o Senhor. A gramática grega diz assim: permitam que todos vejam a atitude bondosa de vocês. Permitam que todos vejam a atitude bondosa de vocês. Starley, mas eu achei que isso é pecado. Pecado é você ajudar o outro simplesmente com o propósito de fazer 2 coisas. Primeiro, de querer se mostrar. Segundo, com o propósito de querer achar que é melhor do que ele. Mas o apóstolo Paulo não é isso que ele orienta. Ele orienta assim: olha, faz o seguinte, ajude e permita com que os ajudados vejam a bondade de Deus no coração, no seu coração. Sabe por quê? Porque se ele vê que Deus, ele é na sua vida, ele certamente vai querer ter desejo por conhecer o Deus que você serve. E toda vez com que nós mostramos o Deus que nós servimos, a ansiedade vai embora. No verso de número 6, ele vai apresentar um método terapêutico. Ele vai dizer assim: olha, não fique inquieto por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica com ação de graça. Outro método que o apóstolo Paulo ensina, e essa é terapia, irmãos, é orar. Só que ele ensina a orar de um método diferente com o que nós ensinamos a orar. Recentemente eu estou num propósito de oração, e lá um dia desses, indo para esse propósito de oração, eu encontrei algumas irmãs aqui. E eu me lembro que quando eu estava retornando, eu vi um homem orar do jeito que Paulo ensinou. E a oração desse homem era o seguinte: ó Deus, ou o Senhor faz, ou quem vai fazer é eu, porque eu estou desesperado.
E eu fiquei olhando e pensando, aquilo ali é uma oração. Não é aquela oração que a gente pega o microfone e de vez em quando a gente vê um desses conferencistas e eles pegam o microfone e diz: ó Deus que fez os céus e a terra, faz tremer os teus beneplácitos, e você cumprimenta o irmão fala com a voz tão fina, a gente fica perguntando, para que isso? Eu falo aquela oração que abre realmente a cortina da nossa vida e faz assim: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia dele, faz algo porque eu não suporto mais. Porque eu posso ser hipócrita para com você, mas me responde a pergunta: como é que eu vou colocar uma máscara naquele que tem os seus olhos como chamas de fogo? Ele vai dizer para 7 igrejas de Apocalipse, dentre os quais 5 receberam elogios e críticas. Um elogio e uma só crítica. Todas elas é Jesus quem diz: eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Não podemos nos esquecer que Jesus está aqui, passeando no meio dessa igreja, e Ele sabe o que está dentro do seu coração. E o que fazer quando eu estou diante de um Deus que sabe tudo? Não tem outra tarefa. É dobrar-se perante Ele e colocar para fora o que realmente está acontecendo. E isso irá combater a nossa ansiedade. O apóstolo Paulo vai orientar uma outra opção. E a paz de Deus, no verso 7, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e o vosso entendimento. A gramática grega remete à tese, sabe de quê? Pensar. É importante o cristão pensar. É importante o cristão raciocinar. E é importante o cristão racionalizar. É importante o cristão ler. É importante o cristão estudar. É importante o cristão pensar e questionar realmente se ele está nos planos de Deus ou não. Responder perguntas do tipo: para que Deus me chamou? De onde Deus me chamou? Qual missão Deus me deu e o que Ele espera de mim? Sabe o que é pensar? É escrever isso na ponta da caneta, pregar isso na porta do quarto e não esquecer: Deus, Ele me trouxe ao mundo com uma missão, e essa missão precisa ser cumprida para a glória do seu santo nome. E por fim, no verso 8, ele vai dar uma orientação que praticamente nós temos dificuldades de fazer. Sabe o que é? Agir. Nós cristãos falamos demais e praticamente não agimos de nada. Você não vai encontrar Jesus falando para os apóstolos: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Porque Paulo diz em Romanos 5,8 que Deus provou, mostrando que o amor de Jesus não é por palavras, mas o amor de Jesus é por atos. Mostrando que na ótica de Deus, Deus prefere mais atitudes do que palavras, porque simplesmente palavras por palavras qualquer um emite. Agora a atitude é uma tarefa árdua. Isso acontece muito nos nossos propósitos de oração, aonde a gente diz: quantos querem orar? Todo mundo levanta a mão, porque estamos na frente uns dos outros, e é bom ser visto, é bom ser notado, é bom ser reconhecido como alguém de oração. O problema é que eu dei o meu nome 5 horas da manhã, e quando dá 4:30, quando o despertador toca, eu olho para o lado e para o outro, não vejo a igreja, não vejo os obreiros, não vejo nada, ao não ser minha cama. E é ali que eu vou entender realmente que palavras e atitudes, existe um abismo bem grande que separa, e Deus nunca vai cobrar de você apenas palavras. Deus sempre vai cobrar de mim, de você, atitudes. Talvez Paulo orienta isso, mostrando que se a gente ficar sem fazer nada, nós vamos ficar mais ansiosos ou ociosos. E eu penso que era isso que Paulo dizia: alegrem-se
Permitem com que os homens vejam a grandeza do Deus de vocês. Orem. Quer combater a ansiedade? Pensa. E por fim, faça. 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 Não permita que a ansiedade te estrangule. Mas nós não podemos nos esquecermos do que o salmista já dizia. Uns confiam em carros, outros confiarão em cavalos, mas nós vamos fazer menção do nome do Senhor.